Prepare-se para mergulhar nas 10 visões proféticas mais arrebatadoras do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também chamado de Livro da Revelação no contexto bíblico cristão, é conhecido pelos seus anúncios poderosos a respeito do fim dos tempos. Suas passagens estão repletas de figuras simbólicas, acontecimentos sobrenaturais e momentos de tensão máxima. E hoje vamos explorar os significados mais marcantes dessas profecias. Antes de iniciarmos essa jornada cheia de mistérios, não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal para não perder nenhuma das nossas publicações. Segure firme, porque a partir de agora, cada segundo trará reflexões profundas e revelações que vão estremecer seu entendimento sobre o futuro. E talvez até sobre o presente em que vivemos. Vamos lá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uma das visões mais célebres do livro do Apocalipse envolve a chegada de 4 cavaleiros, cada um montando um cavalo de cor diferente, branco, vermelho, preto e amarelo esverdeado. Descritos em Apocalipse capítulo 6, versículos 2 a 8, esses poderosos cavaleiros representam aspectos-chave dos juízos divinos que se derramarão sobre o mundo. Primeiro cavaleiro, cavalo branco, significa conquista. Sua vinda traz conflitos devastadores, guerras e dominações que podem levar a humanidade à beira do abismo. Segundo cavaleiro, cavalo vermelho, encara a guerra em si. Sua espada é o símbolo da destruição e do derramamento de sangue incontrolável que se espalhará por todo o planeta. Terceiro cavaleiro, cavalo preto, personifica a fome. A balança que traz nas mãos indica a escassez, a injustiça na distribuição de recursos e o sofrimento profundo que disso decorre. Quarto cavaleiro, cavalo amarelo esverdeado, representa a própria morte. Sua chegada é sinônimo de pestes, epidemias e colapso total da vida como conhecemos. Essas imagens podem soar aterrorizantes, mas servem de alerta sobre a fragilidade humana diante de forças que fogem ao nosso controle. Muitos veem nesses cavaleiros ecos de eventos contemporâneos, como a pandemia global de 2020, lembrando-nos do quão vulneráveis somos e de como nossa realidade pode mudar em um piscar de olhos. A Grande Tribulação, uma segunda visão aterradora do Apocalipse, diz respeito ao período denominado Grande Tribulação. Trata-se de uma fase de sofrimento inigualável que afetará toda a humanidade, caracterizada por catástrofes extremas, perseguições religiosas e desafios jamais presenciados. Por mais sombria que pareça, essa profecia não deixa de conter uma mensagem de esperança. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus, redimidos pelo sacrifício de Cristo, encontrarão um refúgio divino mesmo em meio ao caos. No Evangelho de Mateus 24, 21, 22, Jesus antecipa o cenário, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Já em Apocalipse 7,14, lemos sobre os que escapam desse período extremo. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Atualmente, quando tomamos conhecimento de comunidades cristãs perseguidas ao redor do mundo, vemos um prenúncio dessas aflições, ressaltando a resistência e a força da fé em meio às tormentas. As 7 taças da ira de Deus, seguindo a progressão das visões, o Apocalipse descreve no capítulo 16, versículos 1 a 17, as 7 taças da ira divina, sendo cada uma delas um juízo específico lançado sobre a humanidade que se opõe a Deus. Primeira taça, ulcerações dolorosas naqueles que se curvam diante da besta. Segunda e terceira taças,
transformação dos mares e rios em sangue, provocando a morte em massa da vida marinha e contaminando as águas. Quarta taça, intensifica o calor do sol, resultando em queimaduras severas. Quinta taça, o reino da besta é envolto em trevas profundas, sinal de sua derrocada moral e espiritual. Sexta taça, seca o rio Eufrates, abrindo caminho para os reis do Oriente. Um ponto crítico nos eventos finais. Sétima taça, acontecem relâmpagos, trovões e um mega terremoto que sacode toda a terra. Apesar desse cenário de caos total, há ainda o convite ao arrependimento e a esperança para aqueles que buscam a misericórdia divina. É como se, em meio às mais sombrias tempestades, houvesse sempre uma porta aberta para quem decide voltar-se para o Criador. A marca da besta, poucas passagens do Apocalipse causam tanta inquietação quanto a profecia da marca da besta, descrita em Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca funcionaria como um selo de submissão ao Anticristo, o grande rival de Deus, e serviria como instrumento de controle social e econômico. Em Apocalipse 14, 9 e 10, o alerta é solene. Quem aceitar essa marca estará bebendo do vinho da ira de Deus e sofrerá tormentos eternos. É uma profecia que faz muitos se perguntarem se no futuro a sociedade pode chegar ao ponto de instaurar métodos de controle tão extremos que subjuguem totalmente a liberdade humana, e o quanto cada indivíduo estaria disposto a sacrificar sua consciência e sua fé em troca de aceitação social. A besta e o falso profeta. No coração desses eventos catastróficos surgem duas entidades importantes: a besta e o falso profeta. A besta encarna um poder mundano, perverso e em rebelião contra Deus, enquanto o falso profeta, um líder religioso enganoso, executa sinais para consolidar a autoridade da besta, induzindo multidões a caminhos de idolatria. O número 666, atribuído à besta, Apocalipse 13, 18, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos de toda a Bíblia, gerando especulação e curiosidade durante séculos. Entretanto, o livro revela que o fim dessas forças malignas já está decretado. Em Apocalipse 19, 20, tanto a besta quanto o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. É o lembrete definitivo de que, por mais ampla que seja a influência do mal, o bem prevalecerá. O destino de todos que optam pelo engano e pela corrupção não é outro senão a derrota diante do poder supremo de Deus. A Batalha do Armagedon. Chegamos a um dos pontos mais dramáticos da narrativa. A Batalha do Armagedon, situada nos capítulos 16 e 19 de Apocalipse. O próprio termo Armagedon vem do hebraico Har Megiddo, ou Monte de Megido, um local histórico de muitas guerras na antiga Palestina. Porém, no texto apocalíptico, ganha um significado espiritual profundo. Em Apocalipse 19, 11 e 16, o apóstolo João pinta a cena de Cristo retornando sobre um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Com seus olhos como chamas de fogo e uma espada que procede de sua boca, Cristo conduz a vitória final contra as forças do mal. A besta e o falso profeta são capturados, os exércitos mundiais alinhados com a iniquidade são destruídos. E esse confronto simbólico anuncia o início do reino de justiça que não terá fim. Fica no ar a sensação de um embate épico, onde a intervenção divina intervém no último instante para pôr fim à tirania e instaurar a verdadeira paz. A destruição da Babilônia. Outra metáfora impactante do Apocalipse é a Babilônia.
Ela não se restringe apenas a uma cidade histórica, mas simboliza a corrupção, o materialismo desenfreado e a apostasia de toda uma civilização que se afasta de Deus. Em Apocalipse 17, Babilônia surge representada como uma mulher prostituta, bêbada com o sangue dos santos, arrastando as nações para a imoralidade e idolatria. A inscrição em sua testa diz: Mistério Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. AP 17:5. Já no capítulo 18, a queda de Babilônia é anunciada como um julgamento repentino e irreversível. Um anjo declara: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. Esse evento retrata o colapso de todo um sistema humano edificado sobre a soberba, a injustiça e a exploração dos mais fracos. É um sinal de que nenhuma estrutura montada sobre a malignidade e a opressão permanece de pé quando confrontada com a justiça divina. O juízo final. Avançando na narrativa, chegamos ao juízo final, descrito em Apocalipse 20. É o momento em que todos, sem exceção, estarão diante de Deus para prestar contas de seus atos. João descreve: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Também outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. AP 20:12. Se por um lado a cena inspira temor, afinal ninguém escapará ao juízo, por outro, ela indica o triunfo da verdade. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida são lançados no lago de fogo, selando seu destino de perdição. Enquanto isso, os fiéis são encaminhados para o início de um reino sem dor e sem morte. É nesse instante que cada história pessoal encontra seu desfecho definitivo, mostrando a soberania de Deus e seu compromisso inabalável com a retidão. Os novos céus e a nova terra. Após o juízo final, o Apocalipse revela uma visão gloriosa: a criação de novos céus e uma nova terra, livres de qualquer forma de sofrimento. Em Apocalipse 21:1-4, o apóstolo João relata: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine um lugar onde a perfeição e a alegria reinam absolutas, onde o próprio Criador habita entre seu povo. É o cumprimento das promessas divinas, a restauração de tudo aquilo que foi corrompido desde o princípio da humanidade. Uma dimensão na qual a tristeza é banida e a plenitude é constante. A vitória de Cristo sobre o mal. O Apocalipse é, em essência, um livro sobre a vitória total de Cristo. Ele aparece primeiro como o Cordeiro imolado, aquele que se sacrificou pela humanidade, mas se manifesta também como o soberano Rei dos Reis no capítulo 19, revestido de poder e justiça. E vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga e guerreia. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. AP 19:11-12. Seu retorno triunfante põe fim ao domínio de Satanás, do anticristo e de toda a potestade do mal. Assim, a mensagem final é clara: Cristo triunfará e estabelecerá um reino eterno sem dor, desespero ou injustiça. Essa vitória repercute como uma chama de esperança acesa no coração de todos os que acreditam. Por mais sombrios que sejam os dias presentes, o futuro pertence ao Rei vencedor. Reflexões e chamado à esperança. O livro do Apocalipse pode, à primeira vista, assustar,
São terremotos, guerras, pestes e inúmeros símbolos enigmáticos. Mas não se engane, ele é também repleto de mensagens de consolo, graça e redenção. Por trás de cada figura aterradora, há um Deus que estende a mão, convidando a humanidade a se arrepender, mudar o rumo e abraçar uma vida conectada ao propósito divino. No fim das contas, essas profecias ressaltam que o mal não terá a palavra final. O sacrifício de Cristo é o caminho para a reconciliação com Deus. Haverá justiça perfeita, onde toda forma de opressão e crueldade será julgada. Um novo começo espera aqueles que se mantêm fiéis, mesmo quando as trevas parecem sufocantes. E você, em meio a tantas vozes, tantos desafios e desesperanças do mundo moderno, onde está o seu coração? Em quem você deposita confiança? O Apocalipse revela uma batalha espiritual que não pode ser vencida por força humana. Ela exige fé, humildade e dependência total de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que deu a vida pelos nossos pecados, mas também o Rei que retornará em glória para trazer à realidade aquilo que hoje só podemos vislumbrar em nossa esperança. O Apocalipse não é apenas uma história de castigos e fim do mundo, mas uma história de amor e redenção. É o chamado para voltarmos nosso coração a Deus, rejeitarmos a sedução passageira deste mundo e vivermos como autênticos discípulos de Cristo. Esperamos que esta jornada tenha despertado em você uma nova perspectiva sobre o futuro e, principalmente, acendido a chama da esperança. A promessa de novos céus e de uma nova terra deve ser um refresco para quem vive esmagado pelo peso das incertezas, dores e tragédias. Não há lágrima que fique sem ser enxugada. Não há coração ferido que não possa ser restaurado quando Deus intervém. Você não está sozinho. Se este conteúdo despertou dúvidas ou tocou seu íntimo, use essa oportunidade para refletir sobre sua própria jornada. Permita que as verdades do Apocalipse inspirem mudanças profundas em como você enxerga o presente e o futuro. Concluindo nossa jornada, chegamos ao fim deste mergulho nas 10 visões proféticas mais impactantes do livro do Apocalipse. Mas este não precisa ser o fim para você. Continue explorando a palavra de Deus, dialogando com outras pessoas que também buscam compreender melhor essas mensagens e compartilhando o que aprendeu com aqueles que você ama. Se gostou do que viu aqui, deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você permanece atualizado sobre nossos próximos conteúdos, sempre repletos de ensinamentos que podem transformar a sua vida. Até a próxima, e que Deus, em sua infinita bondade, o abençoe abundantemente. Prepare-se, pois essa história ainda não acabou. O melhor está por vir.